Olá a todos, como é que estamos? Sou eu novamente, Helder de Araújo, seu canal Luz no Fim do Túnel. Agora são 7 horas e 17 minutos da manhã, neste 8 de maio de 2024, uma quarta-feira, estamos no litoral paulista Santos. Dia quente, bonito, por volta aí de 25 graus. Pessoal, nossos vídeos estão bombando na internet. O vídeo de ontem, onde eu falei sobre o tacão russo, 1.000 visualizações. O vídeo onde eu falo sobre o poderio nuclear da Rússia. O pessoal gosta deste tema, hein? 5.000, quase 5.000 visualizações. O que mostra que a nossa forma de mostrar a realidade da vida, do mundo, do Brasil, a geopolítica, a política, a cultura, as artes, tudo isso é de extremo interesse e necessário seguirmos nesta linha. Então, estou muito feliz aí pelo crescimento natural do canal, tudo muito espontâneo, sem sem nenhum marketing de nossa parte, que não seja a qualidade e a sinceridade da nossa mídia. Mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão, de livre comunicação. Então vamos em frente. Veja, começamos aqui falando do BlackRock, esta agência financeira de âmbito globalista. São as pessoas, os bilionários que compram, que têm ações, que recebem dividendos das grandes corporações e que se reúnem ali nesta empresa, que eles têm um software, né, que é o Aladdin. E este software ele faz a cotação, ele faz a análise, inclusive através de inteligência artificial, qual empresa que vai crescer, qual que não vai crescer, e daí ele investe naquela empresa, por exemplo, na Nestlé, na Apple, né, na Google, na BID chinesa e por aí vai, né? E essas empresas financeiras, muitas delas também investiram lá na Ucrânia, né? Ou seja, eles fazem empréstimos. Na verdade, eles são uma espécie de avalistas dos empréstimos que os americanos adoram fazer, porque uma das coisas que o americano mais gosta de fazer é imprimir dólares, as toneladas, né, para produzir armas e mandar para a Ucrânia, para Israel, né? O fato é que agora o BlackRock está preocupado, ele precisa de forçar Kiev, que é a capital da Ucrânia, a pagar os juros da sua dívida, né? Então ele não consegue pagar a dívida, mas ele consegue pagar os juros. Toda pessoa que está endividada não consegue, muitas vezes não consegue pagar a sua dívida, então ele vai pagando os juros da dívida, que é o que foi proposto lá para a Ucrânia pagar o BlackRock. Isso já aqui neste ano de 2024. É o que nos informa o The Wall Street Journal. O BlackRock detém aí 4 bilhões de dólares na Ucrânia. Então ele formou um comitê aí jurídico financeiro bancário para discutir a situação da dívida com Kiev. Os credores, o credor no caso é a BlackRock, é quem quer receber, né? Você tem o credor e você tem o devedor. O credor quer que a Ucrânia comece a pagar os empréstimos e em troca ele perdoa, veja só como ele é bonzinho, ele perdoa uma parte da dívida. Afinal, os Estados Unidos precisam muito da Ucrânia para poder movimentar a sua indústria de armas, que é o grande negócio dos Estados Unidos, né? Os credores esperam receber 500 milhões de dólares por ano, que é o pagamento dos juros. E agora os espertalhões europeus e americanos querem meter a mão nos ativos russos que estão congelados nos bancos europeus. Quando houve a sanção generalizada da Rússia, da exportação russa para a Europa, que chegaram ao ponto de destruir as tubulações de gás, o Nord Stream 1 e 2, para que a Rússia não pudesse mais fornecer o baratíssimo gás para a Alemanha e para a Europa, e congelaram os ativos russos, que é o quê? Dinheiro dos russos que estão nos bancos
europeus, nos bancos americanos. Então ele congela aquele valor partindo do princípio de que aquela quantia, aquele montante pertence a um russo. Quer dizer, na verdade é o quê? É simplesmente furto de dinheiro, roubo de dinheiro, né? E aí eles dizem que não, que é para pagar a dívida da Ucrânia. Bom, o fato é o seguinte, o Fundo Monetário Internacional, que é um dos órgãos globalistas, financeiros e monetários e econômicos mais importantes de vários países do chamado G7, o G7 é a cara do globalismo, né? São os 7 países mais ricos e poderosos do mundo. Eles não são favoráveis a esta ideia de roubar o dinheiro russo. Veja, muitos países dizem, olha, se vocês confiscarem os ativos russos, nós não vamos mais confiar em vocês, porque hoje é a Rússia, amanhã sou eu, né? Amanhã é meu vizinho, amanhã é meu irmão, meu primo, meu pai, minha tia, né? Muitos países afirmam que vão retirar quantias significativas dos bancos europeus e americanos, se houver confisco de valores pertencentes a russos. Além disso, a própria Rússia vai confiscar valores depositados em bancos russos na Rússia, dinheiro de europeu e também até de americanos, né, que também investem na Rússia. Faz muitas décadas e séculos que o Ocidente também investe na Rússia. Basta dizer que a indústria petrolífera russa, quando ainda era na época do czar, já tinha começado lá na região de Baku, né, na Rússia. Então, assim, está tudo muito interligado, o capitalismo é muito interligado, né? Quando você sanciona, boicota uma nação, você também se prejudica, né? Por exemplo, você vai fazer uma caipirinha de vodka, a melhor vodka que tem é a vodka russa. Ah, mas a Rússia agora não pode mais vender gás para a Europa. Ué, e ela também não vai mais te vender a vodka, a Liborova, a Stolichnaya, enfim. Pessoal, continuando, olha, senadores americanos, que são pessoas ricas, né, e que prestam muitos serviços aí ao lobby, ao poderoso lobby sionista nos Estados Unidos, lá em Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos, dizem, olha o que eles dizem, se você ferir Israel, nós feriremos você. Veja, ele não está falando para mim, não, ele está falando, sabe para quem? Para os juízes do Tribunal Internacional de Justiça, o TPI, aí, que através da promotoria da África do Sul, acusou Israel de cometer genocídio contra o povo palestino. Todo mundo está pasmo de ver a coisa horrenda que eles estão fazendo. É assim hoje em dia. Então, se o Tribunal Internacional de Justiça condenar o gabinete do Netanyahu, né, eles estão ameaçando os membros do tribunal. Olha só, pessoal, senadores americanos ameaçam juízes de âmbito internacional. É assim hoje em dia. O castelo está ruindo. Veja só, o senador republicano do Utah, que é um estado dos Estados Unidos, o Mitt Romney, ele é de uma seita e apocalíptica dos Mormons. Uma hora eu falo sobre isso, né? Bom, ele diz abertamente, na cara dura, na cara de todo mundo, olha, a razão para nós encerrarmos o TikTok aqui nos Estados Unidos é porque esta plataforma está mostrando ao mundo que realmente existe um genocídio em Gaza e o americano não pode ver essas coisas. O cara falou isso, o americano não pode ver a verdade, a realidade dos fatos, porque senão ele vai pensar, ele vai refletir, ele vai ficar contra essa coisa hedionda que os Estados Unidos e Israel estão promovendo lá no Oriente Médio. Por aí você já conclui que o castelo está ruindo nos Estados Unidos. Ontem, Israel bombardeou pesadamente áreas civis densamente povoadas, civis totalmente indefesos, área urbana na cidade de Rafa. Pessoal, a coisa não vai bem. O diabo celebra em Washington e no gabinete de Netanyahu, lá em Israel.
fazer um resumo aqui do texto de Alexander Dugin, O Terror dos Olavetes. O Dugin aqui falando da Rússia que ele ama e do governo do Putin, do Vladimir Putin. Veja, ele diz o seguinte: o mandato presidencial de Putin é crucial. Não se trata aqui de uma eleição comum, mas de um momento decisivo na história moderna da Rússia. O texto é do Alexander Dugin, eu faço um resumo e uma explicação do texto. Veja, o Vladimir Putin atingiu o auge de sua carreira histórica no comando da Rússia. A Federação Russa, ela foi criada aí no início da década de 90, como um país periférico do leste europeu e que passou a depender do Ocidente global e liberal. Sim, porque ela fazia parte, ela era o principal país da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com a queda, com o fim da União Soviética, ela ficou dependente aí do globalismo do Ocidente e do sistema liberal e capitalista, né? E assim, ela começou a buscar desde então uma humilde integração com o Ocidente. E após a queda retumbante da União Soviética, a Rússia passou maus bocados, pessoal, maus bocados. Foi uma década terrível, a última década do século XX para os russos. Aí Putin aparece. Na verdade, Putin salvou o Estado, salvou o povo russo, graças à sua imensa capacidade de liderança e visão. E durante o seu governo, ele mudou a natureza da Rússia. Agora, a Rússia não é mais um país ocidental periférico, é uma superpotência e que tem um papel civilizacional. Ela é um Estado-civilização, ela é uma civilização, né? O juramento de fidelidade de Putin ao povo russo, ao Estado russo e à história russa é um reconhecimento de suas ações e uma promessa para o futuro. Que futuro é esse? Acredita o Dugin que já no próximo mandato, que já começou, será o mais decisivo de todos. Ele vai mudar a estrutura formal da Constituição russa. Veja, ele já fez melhorias importantes, mas a Rússia, até um certo ponto, ainda continua sendo uma imposição colonial do Ocidente, a maneira como o Ocidente vê a Rússia. Ele acha que ele pode fazer guerra nas portas da Rússia, que ele pode sancionar, que ele pode criar a russofobia, que ele pode criar um sentimento anti-Rússia e tudo mais. Na verdade, assim, o Ocidente se sente como o centro indiscutível de um mundo unipolar, mas nós já estamos numa realidade multipolar, que é diferente. E esse fato da emergência e do fortalecimento de um mundo multipolar vai ser fixado na própria Constituição da Rússia. Bom, o Putin ele foi forçado a resolver muitos problemas técnicos, né? O problema do desemprego, o problema que não havia mais assistência social da época do socialismo, né? Houve assim vários problemas assim da administração pública, da administração social, enfim, ainda vou fazer um vídeo para mostrar como é que foi a década de 90 naquele país. No entanto, agora ele goza de uma posição sólida. Portanto, ele pode se dedicar a ações verdadeiramente que apontem para o futuro e para um novo regramento, vamos dizer assim. O desafio agora para ele é remodelar o Estado e a sociedade russa. Olha só isso como é importante, ó, instalar a soberania em todos os níveis e camadas da realidade, para que as pessoas se sintam soberanas, para que elas se sintam integradas na visão de mundo daquele país, da sua sociedade. A coesão social é muito importante para eles, a coesão social. Portanto, algo extremamente importante está acontecendo lá, minha gente. Um dos pilares mais importantes da ordem mundial multipolar está sendo erguida de novo e abre horizontes inéditos e muito auspiciosos para o futuro. Então, nós aqui não vamos dizer que a Rússia está em primeiro lugar, mas o Brasil está em primeiro lugar na nossa vida. Mas para onde quer que o Brasil vá,
ele precisa se integrar mais aos BRICS, porque os BRICS é o sul global e os BRICS é o mundo multipolar. E o mundo unipolar aí vai ter de negociar com os BRICS. Vamos em frente, pessoal. Olha só, a China, a França e a União Europeia devem se opor às hostilidades na Ucrânia e criar condições para negociações de paz. Será possível isso? A China, a França e a União Europeia. Ah, sim, a China está nessa. Afirmou o presidente da China, o Xi Jinping, numa reunião trilateral China, França e União Europeia em Paris, com o presidente da França, o Emmanuel Macron, e a presidente da Comissão Europeia, da União Europeia, a Ursula von der Leyen. Bom, as três partes devem trabalhar juntos para propagar, para conter as consequências desse conflito e evitar uma escalada das hostilidades, criar condições para negociações pacíficas, garantir a segurança energética e alimentar internacional, manter a estabilidade das cadeias industriais e do abastecimento. Veja só, quem está preocupado em fazer a paz e promover o desenvolvimento? A China, não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos só fala em guerra, em mandar dinheiro, em mandar armas. Quer dizer, a mente do americano continua no Velho Oeste, no Faroeste, de resolver tudo na bala e na brutalidade e na ignorância, né? O líder chinês acrescentou que Pequim não toma parte neste conflito. Veja que o moleque Blinken foi lá pedir para a China ficar inimiga da Rússia, né? Quer dizer, você não pede ir lá, você não quer ficar amigo, você quer... Enfim, vocês sabem que a posição dos Estados Unidos é insustentável hoje, né? O líder chinês, então, diz que não toma parte no conflito e trabalha vigorosamente para promover negociações de paz. E afirmou que a comunidade internacional reconhece amplamente a posição objetiva e justa da China e seu papel construtivo. Após dar esse puxão de orelhas, né, em Macron, né, Xi Jinping, o único adulto na sala, né, lá em Paris, né, após levar esse puxão de orelhas de Xi Jinping, porque o Macron andou falando em enviar tropas, né, em enviar armas para a Ucrânia, em querer escalar a guerra, né? Então, após levar esse puxão de orelhas, o presidente da França viu-se compelido a pedir desculpas à Rússia e disse que, olha, nós não estamos mais em guerra, né? Não desejamos uma mudança de regime em Moscou. Será que o francesinho viu uma luz no fim do túnel, pessoal? Será que ele andou assistindo o nosso canal? Apenas para que se tenha uma ideia da China de hoje. Veja, tem muito, infelizmente tem que falar, tem muito chapéu de alumínio que ainda prega aquela visão lá da década de 1980. Ah, na China eles exploram os operários, tem trabalho escravo e não sei o que e tal. E na cabeça deles o Mao Zedong é o presidente da China, né? Eles ainda vivem na era do macartismo. Tudo propaganda. Veja, a China já superou muito esta fase inicial, quando o capitalismo escolheu a China como sua sede permanente, né, neste século. Veja só, então, volta e meia, esses canais chapéu de alumínio pregam o fim da China por causa da crise imobiliária. A Evergrande está falindo, ou a população chinesa envelheceu, ou então, a China é comunista, né? Assim, olha, vamos saber o seguinte, pessoal, olha só, 70% dos chineses que nasceram entre 1980 e 1995, isso aí também é chamado de geração Z, ou os millennials, que é essa geração que cresceu na tela do computador, né, e que é muito versada na área cibernética. Pois bem, na China, 70% dos chineses aí, portanto, que está nessa faixa etária de 40, 45, 50 anos de idade,
mora em casa própria. É mais que o dobro dos Estados Unidos. Olha, compare, na terra do tio Sam, 70% dos millennials, pessoal da mesma faixa etária, da mesma geração, paga aluguel, enquanto que o chinês tem casa própria. Na população chinesa total, o percentual dos que possuem um lar, uma família, né? Na China existe aquela tradição de cuidar dos avós, dos bisavós, dos velhos, né? Veja, 85% da população chinesa, que é muito maior do que a dos Estados Unidos, tem um lar. 85%. Será que 50% dos brasileiros têm um lar? E daí o rabino, o tio Sam, né, que são os comunistas que nos roubam a nossa casa e tomam o nosso dinheiro e não sei o quê, né? Quer dizer, não são os tubarões lá por trás do Federal Reserve, do Banco Central Americano, né, que roubam o seu dinheiro, né? E essa turma aí que imprime montanhas de dinheiro que é para enviar armas para a Ucrânia ou para Israel cometer genocídio, né? Quer dizer, por que esse dinheiro não chega às gerações mais jovens dos Estados Unidos, né? É uma pergunta, né? Bom, pessoal, aqui falando aqui do Zelensky gravou ontem uma mensagem de Páscoa, afirmando que os ucranianos são o povo escolhido. Tá vendo para onde que vai isso? A ideologia russofóbica e neonazista da junta de Kiev vai ganhando ares místicos que são idênticos ao sionismo messiânico israelense, né? Enquanto Zelensky exalta o racismo, né, de ser o povo, a raça pura, o povo escolhido, toda esta balela, a Igreja Ortodoxa Ucraniana, aliás, pessoal, eu já tive o prazer e a honra de frequentar uma missa feita numa igreja ortodoxa ucraniana, que fica aqui em Osasco. Inclusive me confessei com o padre Filides. Foi maravilhosa a celebração, a missa, você tem a impressão que está realmente vivenciando uma missa como se fazia lá na época dos primitivos cristãos. Olha só, a Igreja Ortodoxa Ucraniana, que é a fé de 80% dos ucranianos, é perseguida na Ucrânia. Então que mensagem de Páscoa é essa desse indivíduo? No âmbito de uma lei que ele decretou lá, este ditador, inclusive ele proibiu que se faça eleições agora no dia 21 de maio. Né? Quer dizer, ele já se instalou como um verdadeiro ditador e é o menino dos olhos de Washington, hein? E do lobby sionista dentro dos Estados Unidos. Hein? É uma lei que proíbe laços com a Rússia para organizações de qualquer natureza, por exemplo, a Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa Ucraniana, ela faz parte do Patriarcado de Moscou. E daí ele acha que ela é ilegal, né? Veja só, 19 bispos ucranianos tiveram a cidadania cancelada. Centenas de clérigos e fiéis foram presos ou sancionados. Catedrais e monastérios foram confiscados e transformados em casas noturnas ou entregues, né, ao patriarcado de Kiev, né, que de certo ele deve ser o sacerdote, né, o Zelensky. Né. Na verdade, ele é um líder de uma seita ultranacionalista. Né. Na verdade, eles colocaram na parede não a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, não, eles colocaram a foto do Stepan Bandeira, um oficial das SS nazistas, um colaborador do Holocausto. Esse é o santo que eles veneram. É considerado um verdadeiro santo lá no Patriarcado de Kiev. Esse pessoal está completamente ensandecido. Veja, e hoje a vitória militar da Federação Russa é a única esperança de milhões de cristãos ortodoxos ucranianos. Veja, eles não querem trocar a fé de seus ancestrais em Nosso Senhor pela loucura neonazista dessa junta de Kiev. Aliás, pessoal,
quando se fala que o nazismo dominou a Ucrânia, isso não é uma figura de linguagem, isso é literalmente calcado na verdade, na realidade. Eu sempre costumo dizer, e já fiz vídeos sobre isso daí, o Hitler perdeu a guerra, mas o nazismo não perdeu. Ele foi adotado pelo Ocidente coletivo. Ele criou a OTAN, ele criou a CIA, ele criou a NASA, ele se expandiu para o leste da Europa, ele tomou o poder na Ucrânia. Daí o termo neonazismo não é fortuito, é o termo objetivo. Por que é neo? Significa que o regime ucraniano ele segue de perto a doutrina nazista. O que é a doutrina nazista? Ela é calcada na pureza racial, ou seja, é o povo escolhido, né? É a pureza racial, é a raça pura. E também na busca do espaço vital, do Lebensraum, né? Ou seja, a terra prometida, né? quer se expandir, né? E é neo, porque os nazistas ucranianos eles aceitam os judeus sionistas em suas fileiras. Por isso que é neo-nazista, porque agora os judeus sionistas que querem fazer parte do regime nazista ucraniano são bem-vindos, desde que eles estejam praticando essa ideia de nacionalismo absolutamente exagerado, né? E essa fé messiânica, escatológica, doentia, né? Bom, agora sim, já na fase final do nosso vídeo, veja só, um indivíduo aí que é muito comum, aliás, eu conheci a peça lá em Ribeirão Preto, alguns anos atrás, é um indivíduo tido como um formador de opinião. Eu diria que ele é um informador opinioso, é uma espécie de um avatar aí, né? É um gordinho que usa uma roupa com na camiseta assim tem uma imagem da Ordem de Cristo, ele usa espada, né? E sai andando pela rua, enfim. E vocês sabem que ele diz o seguinte, que os empresários, agora falar do Brasil, olha, os empresários podem e devem subir os preços dos produtos no Rio Grande do Sul. Olha só, que imaginação fértil, né? Olha só, os preços precisam aumentar para aumentar a escassez. Olha, pois assim, se tiver escassez, as pessoas vão doar mais, né, para promover as doações. Olha como ele é bonzinho, né? As pessoas vão doar mais, vão ofertar mais, né, e vai atrair mais capital lá para a região flagelada, e blá, 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 né? Quer dizer, o rapagão ANCAP, anarcocapitalista, completa a sandice dizendo que se uma moça mais bela do que a Afrodite defender o controle de preços, eu vou rejeitá-la. Reparem, o Neocon diz que vai rejeitar uma moça mais bela do que a Afrodite. Será que a Afrodite sentiria alguma mínima atração por este tipo em questão? Quer dizer, um tipo... enfim, ora. Na União Soviética, durante a Guerra Civil, logo após a Revolução de 17, a pena para quem especulava com bens de primeira necessidade em situação de calamidade pública era o fuzilamento. É o correto. Todo especulador com a desgraça pública é um criminoso, pessoal. É um traidor, é um flagelo. O Estado deve tabelar os preços até que a situação volte ao normal. Veja, nós somos obrigados a ter bom senso e a divulgar o bom senso. E os novos intelectuais, intelectuais entre aspas, vão seguir rejeitando a bela Afrodite. Eles não gostam de beldades, de beleza, né? Eles querem especular com o dinheiro público. Bom, chegamos aqui a 29 minutos e acho que já está de bom tamanho. Eu procuro evitar que o vídeo ultrapasse 30 minutos, até para facilitar a veiculação do vídeo, para que ele não fique muito extenso. Você também encontra na forma de áudio no Spotify, no podcast Luz no Fim do Túnel. Prestigiem o canal, pessoal. O canal vai bem.
Muito obrigado por sua atenção. Você encontra maiores detalhes aí na descrição do vídeo. Os conteúdos do vídeo estão no blog Helder Araújo. Lá também tem o meu Pix para quem quiser investir no canal. Obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.